Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Oi, 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 oi. Bora lá? Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana, né? E desde que iniciou a pandemia aqui, desde que a pandemia chegou no nosso país, que a gente foi convidado, né, a se isolar, fazer isolamento social, em prol de ajudar, né, as equipes de saúde e o sistema de saúde a dar conta de cuidar de todos nós, né, de cuidar de todas as pessoas que precisassem e que precisam. Eu vim todos os dias aqui fazer um estudo, né? Então a gente já leu o livro Calma, a gente está estudando o Despertar da Consciência, a gente estuda o livro dos Espíritos também. Inclusive ontem teve um estudo do livro dos Espíritos e para quem quiser assistir, tá no IGTV, tá? E inclusive ontem a gente encerrou sobre os animais e o homem, tá lá disponível, né? Agora as lives ficam salvas, 24 horas, para sempre, selada. A gente tá fazendo live compartilhada aqui também. Amanhã a gente vai ter uma live compartilhada. Não, não é amanhã, é terça-feira. Aí vai ter uma live compartilhada que a gente vai falar sobre ciência, né? Eu convidei o André do Espiritista Nerd, e a gente vai estar conversando sobre ciência e espiritismo aqui no IG, tá bom? E é isso. Então, os estudos funcionam assim. Eu vou lendo, vou fazendo minhas ponderações e vocês também podem compartilhar, tá? Com o que vocês entenderam, com o que vocês compreenderam. Fiquem à vontade. Para que seja um estudo mesmo e não um monólogo, né? Hoje o tema é cegueira espiritual. Vamos ver, né, o que esse espírito, a Irmã Maria do Rosário, quer falar pra gente sobre esse tema que se chama cegueira espiritual. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás, né? Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 5. Então essa passagem do Evangelho de Mateus, né, do apóstolo Mateus, vem falando sobre o julgamento. Né? Jesus ele orienta da gente tirar primeiro a trave do nosso olho antes de querer enxergar o argueiro no olho do próximo. E nisso a gente é ótimo, né? Nós somos ótimos em elencar os defeitos dos outros, quando nós temos os mesmos defeitos, até defeito bem pior do que o nosso próximo. Então vamos ver aqui o que essa mensagem vai trazer pra gente. Dize-te espírita e colaborador na seara do Cristo, mas, embora busque no estudo constantes esclarecimentos que te ilumine a alma, é preciso que analises os teus atos, a fim de verificar se não está conservando cegueira espiritual. Então, olha só, o espiritismo é maravilhoso, né? Para quem está tendo contato a primeira vez, e outras pessoas poderão concordar comigo, de que quando a gente começa a estudar o espiritismo, é como se a nossa mente abrisse, né? E muita coisa fizesse sentido e muitas respostas das nossas mais variadas perguntas fossem respondidas. Quando a gente vai estar estudando o livro dos espíritos, a gente está tendo contato com essas respostas, né? Muitas dúvidas, por exemplo, ontem. Os animais reencarnam, os animais evoluem, né? Qual o destino dos animais? Aí ontem a gente estudou, porque eu acho que é uma pergunta inquietante, que vários de nós, né, que amamos os animais, que temos nossos bichinhos em casa, né, tem esse tipo de dúvida. Então, se a gente é espírita, além da gente estudar o espiritismo, que é maravilhoso, né, que a gente precisa estudar, a gente precisa aliar o estudo com a prática, tá? Porque o espiritismo ele nos convida justamente à prática, a realizar. Não é simplesmente a gente pegar um livro, né, e colocar debaixo do braço e sair falando sobre o espiritismo por aí. A gente precisa praticar. Então, o que esse espírito chama a atenção é se realmente a gente, né, nos estudos, a gente está a fazer dessa autoanálise, a gente está mudando a nossa forma de agir, de falar, de ver o mundo. Para que a gente não fique cego, né, para que a gente não tenha essa cegueira espiritual. Os ensinamentos que recebe não são para condenar os que observam o que observas no comportamento alheio, são para ti mesmo. Porém, a tua cegueira espiritual não te permite enxergar onde estás falhando nos teus propósitos de crescimento interior.
Ou seja, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler sobre o espiritismo e estudar, esses ensinamentos têm que vir a calhar pra gente, não é pro próximo. Quando eu comecei o trabalho no espiritismo, né, nos centros espíritas, era comum, né, um trabalhador chegar atrasado e o outro disser, olha, tu perdeu a leitura da harmonização, é perfeita para você. A gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa. A mensagem tem que ser perfeita pra gente, né? Tem que servir primeiro para nós e deixar que o outro faça, né, suas ponderações, faça sua autoanálise. A cegueira espiritual impede que a gente faça isso, né? Que a gente leia uma obra e coloque ela no contexto da nossa vida. O que eu estou lendo faz sentido para mim? Né? Será que eu posso, através dessa obra, mudar um comportamento meu? Mudar a minha forma de pensar? Minha forma de agir perante a sociedade, né? Perante minha família? É isso que o Espiritismo nos convida. Por isso que não existe, tá? Eu ouvia muito de uma colega minha que ela dizia assim, espírita não praticante. E eu ficava com aquela mal-estar. Eu digo, amiga, não existe espírita e não praticante. Espiritismo é pra gente praticar, né? É pra gente praticar, não existe isso. Né? Então tu é espírita, então vá praticar. E as pessoas ficam assim, mas praticar, qual seria a prática? Seria simplesmente ir ao centro espírita, desenvolver o trabalho? Eu digo, a gente não pode pensar que é só isso, né? Ótimo se a gente tiver tempo de ir a um centro espírita, desenvolver uma tarefa, porque para mim o centro espírita é um campo experimental, onde a gente vai estar experimentando, onde a gente vai estar ensaiando, né, fazendo, nos preparando para fazer aquilo que a gente faz no centro, a gente faz no nosso meio social, familiar, mas o praticar é além do centro espírita. É que a gente consiga manter a serenidade, que a gente mantenha ao realizar um trabalho espírita, manter essa mesma serenidade para fazer nossas atividades laborais, para fazer nossas atividades de família, tá? Então é uma coisa bem mais abrangente isso aí. Acreditas que já melhoraste, e se realmente melhoraste, mas ainda falta muito para conseguires alcançar um superior de evolução. Tentas cumprir os ensinamentos do Cristo, contudo, ainda falha muito em tuas ações. Então, se essa autoanálise a gente é capaz de ver que a gente já melhorou, né? Porque o espiritismo, se a gente em contato com o espiritismo, a gente não muda, nem que seja aquela mudança ínfima, sabe? Aquela pequena coisinha, a gente precisa novamente ler, né? Novamente tentar compreender o espiritismo. Que é muito difícil uma pessoa ter contato com os ensinamentos espíritas e não mudar. Não mudar o pequeno que for, né? O Espiritismo nos convida a essa mudança. Então, a gente já melhorou, se a gente é capaz de ver, olha, antes eu era impaciente, né? Agora eu tenho um pouquinho mais de paciência. Antes eu era intolerante, não aceitava as divergências alheias, agora eu sou capaz de ouvir mais, né? Eu estou conseguindo ouvir mais e aceitar as pessoas como são. Beleza, melhorou. Mas aí vamos ver aquilo que ainda falta. Aquilo que é mais difícil, porque o que é mais difícil de mudar, a gente sempre deixa para o final, né? Porque requer mais de nós. Então, ser espírita é isso, é saber que eu já melhorei, mas que eu ainda tenho muito mais a melhorar. Tá? E a gente, nessa busca do melhoramento, né, da evolução espiritual, é onde a gente coloca em prática as máximas do Cristo, né? As máximas de Jesus, os ensinamentos evangélicos. Pelos conhecimentos que tens, esperas merecer as graças celestiais. Mas não te lembras das palavras de Jesus que, a quem muito foi dado, muito será pedido. Portanto, não te esqueças. A tua responsabilidade é maior, já que muito recebeste. Não basta saber, é preciso vivenciar. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a época de Kardec, tá? Kardec, ele viveu uma pandemia na época que ele estava reencarnado. Foi a pandemia da cólera. Então, muita gente estava morrendo de cólera. E as pessoas olhavam assim para os espíritas, né? E faziam carta para Kardec dizendo assim, querendo saber por que os espíritas não estavam sendo atacados, né? Como os demais, né? O resto da população. Como se o espiritismo te protegesse, né? Os espíritas fossem, sei lá, uma raça protegida por Deus. E Kardec, ele elencou, né? Quem quiser depois ler, essa postagem tá no IG, tá do cantinho, é Espiritismo e Cólera. Em que Kardec disse, olha, não é o fato da gente ser espírita, né? Porque isso não garante muita coisa, não. Mas talvez seja relacionado à fé, ao otimismo, que a gente sabe, né? Que quando a gente tá bem,
quando a gente tá bacana, assim, o nosso sistema imune também tá legal, né? Quando a gente pensa no bem, tenta se harmonizar, tá de bem com a natureza, consigo mesmo, com o próximo, nosso sistema imune fica bom, então a gente tende a desenvolver menos doenças e por aí vai. Quando a gente se torna espírita, né, a gente pensa que tem algum tipo de privilégio, né? Algumas pessoas pensam que a gente tem algum tipo de privilégio em relação às outras pessoas. Ah, porque o espírita não sofre, o espírita não adoece, né? O espírita não passa... E é balela, isso é fake news, tá? É notícia falsa. O espírita sofre como qualquer outro cristão na face da terra. Não está isento de provas e expiações, não está isento de obsessão espiritual. Aliás, eu acho que a gente tem uma grande probabilidade de desenvolver algum processo obsessivo pelo tipo de tarefa que a gente desenvolve, né? Então, o que o espírita diz? Não pensa que a gente merece, né, por ser espírita, algum tipo de graça espiritual, algum tipo de privilégio divino, nada disso. Aliás, a gente tem um dever maior, porque Jesus disse, né, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se hoje a gente tem esses conhecimentos em relação ao espiritismo, né, em relação às leis naturais, a gente vai ser cobrado por isso. Teve um colega do meu marido que pediu emprestado o livro dos espíritos, né, o livro dos Espíritos para estudar, e ele começou a ler e entregou logo, que ele disse assim, não, eu não quero ter conhecimento, porque se eu tiver esse conhecimento, eu vou ser cobrado por isso. Vocês verem, as pessoas não querem ter responsabilidade nem pelo conhecimento. A Marlice disse algo muito legal, sofremos, mas parece que a dor é mais leve. Isso, Marlice, concorda, a gente sofre, mas a gente sofre com resignação, né? Com resignação, com coragem. Que inclusive no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem motivos para resignação. Aí os espíritos vão elencar quais são os motivos que a gente tem para a gente passar pelo sofrimento, pela prova e expiação de uma forma mais resignada. Então fica aí a dica para a leitura, né? Até no momento do luto, né, Marlice, é diferente. Por exemplo, eu pude enquadrar assim a diferença que foi quando o pai da minha mãe desencarnou e a mãe da minha mãe desencarnou. Foi diferente, por quê? Porque quando o vovô desencarnou, eu estava conhecendo o espiritismo ainda, mas de uma forma muito superficial. Quando o vovô desencarnou, que foi há 3 anos atrás, já era espírita há muitos anos, né, e tal, já tinha tido umas experiências espirituais. Então, eu sofri, né, mas foi um sofrimento diferente, foi mais brando, né, como a Marlice falou, foi aquele sofrimento, com a certeza, né, que a gente vai se reencontrar, que a vida não tem fim, e por aí vai. Na tua convivência com os irmãos de doutrina, aconselhas a caridade, mas nem sempre a pratica, né? Então, às vezes, quando a gente vai para um centro espírita, a gente pensa que chegou no céu, né? Que a gente chega no céu. Ah, espírita só é gente perfeita. Não é, gente. A gente tem nossos para acertar, tem nossas imperfeições, né? Se beliscar vai doer, se chutar a gente vai ficar brabo, né? E por aí vai. Mas aí que tá, é o tchan, é lá que mesmo, lá é o campo experimental. Beleza, então vamos experimentar com nossos irmãos de caminhada, né? Que são os outros espíritas. Vamos exercer a caridade. A gente fala em caridade no centro espírita, a gente faz palestra, mas a gente esquece de exercitar a caridade com eles mesmos, né? Uns com os outros. Recomendas a humildade, porém o orgulho ainda fala alto por ti. Então a gente fala sobre humildade, mas quando um colega vem e fala assim, olha, será que tá legal essa tua forma de abordar esse tema? A gente fica que nem um pavão, né? Se acha, é o orgulho falando por nós. Pronuncias palavras de incentivo à fé, contudo ainda duvidas mormente quando as tuas lutas se tornam mais difíceis. Ou seja, a gente fala sobre, como a Marli estava falando, né? Sobre o sofrimento, né? Fala para as pessoas saberem sofrer, mas quando a gente sofre, pronto, o mundo acaba, a casa cai, né? A gente perde o controle e tudo fica mais difícil. Incentivas o amor ao próximo, no entanto, ainda conserve mágoas no coração. Então, se a gente incentiva o perdão, por que a gente teima em não saber perdoar? Né? Esse processo. A gente tem que ser exemplo. Ensinas o valor do perdão, mas não esquece o mal que te fizeram um dia. Né? Então, leva a luz aos que permanecem cegos, mas a tua cegueira espiritual não te deixa ver o que precisas modificar. Então, a gente quer, olha, quer uma coisa bem clássica, pronto. A gente quer mudar o mundo.
né, que a gente vive. A gente quer viver um mundo melhor. Mas a gente quer viver esse mundo melhor que os outros mudem. Né? Que os outros mudem. Mas será que a gente está mudando? Né? No que a gente está contribuindo para isso? É difícil, né? A gente lê, por exemplo, o item no Evangelho que diz assim, um homem de bem. E que Kardec começa a elencar quais seriam as posturas de um homem de bem. E a gente se diz assim, nossa, não tem condições, eu estou muito, mas muito longe de ser um homem de bem. Aí, graças a Deus, que Kardec, ele encerra, né, essa parte do Evangelho dizendo assim, se encontra no caminho aquele que se esforça em ser. Então, beleza, não é por um dia para o outro que a gente vai ser uma pessoa perfeita, né? Não é. Jesus mesmo, que é o espírito de mais alta envergadura que a gente teve contato, ele passou pelos momentos de dúvida, ele passou pelos momentos de insegurança, ele passou por um momento de, como é que eu posso dizer, que se exaltou, né, quando expulsou os mercadores do templo. E olha que Jesus é um espírito perfeito, né, aquele espírito que a gente tem como modelo. Então a gente também precisa ter paciência com a gente, né, uma coisinha de cada vez, a gente vai vivendo. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está notando o quanto é difícil, né? Esse exercício. Enxergas o argueiro em olhos alheios, porém não tiras as traves do teu. Como Jesus falou, né? Liberta-te da cegueira espiritual que te domina, passando a agir com mais lucidez do que deves ou não fazer. Só assim crescerás de fato para de Jesus poderes te aproximar. Então vamos nos libertar da cegueira espiritual, vamos passar a agir com mais racionalidade, com mais lucidez, lembrando que tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém, como Paulo de Tarso bem asseverou, né? E só assim, nessa mudança, a gente vai poder se aproximar mais de Deus e dos bons espíritos. Teve a Ana Clara. Que livro você está lendo? É Despertar da Consciência, tá? Esse livro aqui, ó. Tá? Foram seguidores que escolheram. A Josi disse, não busque esse conhecimento porque sinto medo, Josi. A gente só tem medo do desconhecido, então é por isso que você tem medo. A partir do momento que você passa a conhecer o desconhecido, você vai ver que é a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Você se encontrar numa obra, num livro, sabe? Você ler um trecho e dizer assim, olha, é isso que eu estou vivendo, né? É isso que eu estou buscando, é isso que eu estou passando, é a melhor coisa que há. Né? Oi, tia. Oi, pai. Então, gente, é isso aí, né? O recado do dia é, vamos parar de ser cegos. Beleza. Somos capazes de enxergar aquilo que a gente tem de melhorar? Vamos melhorar, então. É lógico que ninguém vai, eu acho, e é lógico que é muito frustrante quem busca assim, sou espírita, vou ser perfeito. E tem pessoas que são até cruéis em ver uma pessoa que é espírita perdendo o controle, dizendo assim, mas tu não é espírita, né? Sim, sou espírita, mas ainda não sou perfeito. Tem dias que você faz, que a gente vai conseguir driblar, né, as situações, as dificuldades do nosso dia a dia, aquela pessoa mais difícil, né, que parece que existe só para te atormentar. E tem dias que serão mais difíceis, que qualquer coisa vai fazer com que a gente perca o controle, que é normal, é natural, tá? Se a gente não estivesse nessa condição, a gente não estaria nem aqui na Terra, já começa por aí, né? A gente estaria numa orbe bem mais adiantada. Então vamos ter paciência com a gente, vamos respeitar também os nossos limites. Não vamos querer ser aquilo que a gente não tem condições, né, de sermos. E é isso, é viver um dia de cada vez, consciente do que a gente é, do que a gente está fazendo aqui na Terra, o nosso propósito, que vai dar tudo certo, tá bom? Que vai dar tudo certo. O resto, deixa acontecer, entrega nas mãos de Deus, carrega a tua consciência tranquila, que você está dando o seu melhor. Se aquela pessoa não lhe atende às expectativas, ela não tem nem para que atender às nossas expectativas, né? Ela está vivendo a vida dela, deixa essa pessoa viver a vida dela. Deixa essas pessoas viverem a vida delas e viva a sua, na consciência tranquila, na plenitude, que você está dando o seu melhor, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou estar no canal dos meninos do Amigo da Luz, tá? No YouTube. Quando eles passaram o link para mim da reunião, eu vou divulgar aqui no cantinho, que eu vou falar sobre a missão do homem no mundo, tá? E desde já vocês estão convidados, vai ser um bate-papo bem legal, bem extrovertido, assim, bem dinâmico. E é isso, eu desejo que vocês tenham um ótimo dia, tá?
um ótimo domingo, curtam o domingo, fiquem em casa, não se coloquem em riscos desnecessários, tá? Não coloque também os outros em riscos desnecessários e a gente vai viver um dia de cada vez. Um beijo e até amanhã. Tchau!